Agora sim. Eu estava só segurando um volume. Muito bem. Eu gostaria que vocês lessem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre alguém que foi tirado das águas. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Esta é uma profecia que está para ser cumprida. Nós sabemos que isto vai acontecer e não vai demorar. Mas Satanás sabe muito mais que nós. Satanás está preocupado com que isto aconteça. Vejam o que nós temos no espírito de profecia. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou as profecias concernentes ao evento do Salvador. De geração a geração, operou no intuito de cegar o povo para essas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. Satanás é sábio e ele não ficou feliz, nem quando Jesus nasceu, e muito menos com a segunda vinda de Jesus ele está feliz. O nascimento de Jesus foi algo que ele não queria. Nós sabemos todas as coisas que aconteceram para que Jesus não nascesse. E a segunda vinda de Jesus também. O que ele puder fazer para cegar as pessoas, para tirar o foco de Jesus, ele vai fazer. E nós sabemos que os pequenos, eles são um alvo bem forte. Eu quero que vocês vejam agora um vídeo. Esse vídeo ele é muito forte, ele é rápido. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse vídeo fala dos nossos filhos.
不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама, 우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Responsabilidad. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Obrigada. Quando eu vejo esse vídeo mexe comigo. Porque é um vídeo que fala que as nossas crianças estão ficando para trás. Nós não podemos perder essa geração. Nós acreditamos que Jesus virá em nossos dias. E será que esta geração vai estar preparada para esperar Jesus? O que nós temos feito para que os nossos filhos, no presente, possam amar a Jesus? Eu tenho alguns dados que eu quero mostrar para vocês, e não sei quantos já viram, mas que se nessa igreja entrassem 100 crianças, de uma média de 5 a 12 anos, que não conhecessem a Jesus, que não soubessem nada sobre a Bíblia, e elas fossem doutrinadas, elas aprendessem sobre o amor de Jesus, se elas aceitassem o amor de Jesus na sua vida, qual seria a probabilidade delas ficarem na igreja? Vejam só, de 15 a 12 anos, 32 crianças das 100 ficariam na igreja. É um número muito pequeno. Mas e se nesta igreja entrassem 100 adolescentes, de uma média de 13 a 18, 17 anos, se eles entrassem na igreja, não conhecessem a Jesus, ouvissem falar de Jesus, aprendessem sobre a Bíblia, quantos deles ficariam na igreja? Apenas 4%. E se entrassem nessa igreja 100 adultos, e ouvissem de Jesus, e aprendessem do seu amor, e aceitassem a mensagem, quantos ficariam na igreja? Apenas 6%. Vejam só o que George Barna fala, ele foi um pesquisador e um dos que realizou essa pesquisa. Se a pessoa não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, antes de atingir os anos da adolescência, as possibilidades de que venha a fazê-lo serão pequenas. O que nós temos feito na igreja pelos nossos pequenos? Nós nos preocupamos muito com os adultos. Nós fazemos evangelismo, nós cuidamos da escola sabatina, nós cuidamos do culto, nós fazemos tantas coisas para os adultos. E os nossos pequenos, o que nós temos feito por eles? Como está o nosso relacionamento com os pequenos de nossa igreja? Meus queridos, para este tempo nós fomos chamados. Para este tempo, nós precisamos estar com os nossos filhos. Quando eu digo os nossos filhos, eu não me refiro somente a Ana Paula e o Rodrigo. Eu me refiro aos filhos de nossa igreja. Às vezes você pode falar, mas eu já não tenho nem filho, meus filhos estão adultos, estão crescidos, já tenho netos e tudo.
Mas você na igreja é um exemplo para as crianças. Você vai ajudar a educar esses filhos. Você tem seus netos, você tem seus sobrinhos, você tem um vizinho. Então, os pequenos precisam ser orientados no caminho do Senhor. Nós não podemos deixar que esta geração se perca. Nós cremos que Jesus virá em nosso tempo. Então, para isso, Deus nos colocou para que nós trabalhássemos com os nossos filhos. Vejam aqui, no livro Testemunhos Seletos, página 150 e 151. As crianças de 8, 10 ou 12 anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Não ensineis vossos filhos com referência a um tempo futuro em que eles terão idade bastante para se arrependerem e crerem na verdade. Crianças bem pequenas podem ter ideias corretas quanto a seu estado de pecadores, ao caminho da salvação por meio de Jesus. Às vezes o pai fala, a mãe fala, mas ele é muito pequeno ainda, ele não sabe de nada, nós temos que deixar ele amadurecer, ele crescer mais um pouco, para depois entender da Bíblia, para depois entender sobre a salvação, para depois entender que o pecado tem um perdão, que Deus o ama e que Deus perdoa. Nós podemos deixar mais para frente. E esse tempo vai passar. E às vezes, quando nós nos dermos conta, esse tempo passou e eles não mais querão saber de Jesus. Como pais, nós temos uma responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós estamos trabalhando com a salvação de nossos filhos. E eles pequenos, eles sabem muito bem o que é certo e o que é errado. O que Jesus fez por eles e o que Jesus pode fazer. Nós não podemos subestimar a mente de uma criança. Vamos ver Deuteronômio 6, de 6 a 8. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. A nossa vida é um exemplo para os nossos filhos. É um dever de ensinar os filhos o temor do Senhor. Este mundo, como nós vimos no vídeo, este mundo, ele está de braços abertos para recebê-los. Eles não têm dificuldades. Eles têm tudo à mão. Esse mundo, ele é encantador. Aos olhos de uma criança, aos olhos de um adolescente, aos olhos de um adulto. Se nós não fizermos por ele, o mundo irá fazer. E quando nós acordarmos, o tempo já passou. Ellen White diz que as primeiras lições impressas na mente da criança raras vezes serão esquecidas. Aquilo que nós ensinamos para os nossos pequenos, eles irão guardar. Quando nós trabalhamos na escola sabatina dos pequenos, o hall, não sei quantos aqui já foram na sala do hall. Eles são bebezinhos, eles vão recém-nascidos para lá, eles ficam até 2, 3 anos lá. E aí, quando a professora fala, a professora conta a história, a gente fala, mas que perda de tempo, né? Ficar contando história, falando para as crianças, eles não estão entendendo nada, eles estão brincando, eles estão mordendo alguma coisa. Engano nosso. Quando você vê um bebezinho que chega no hall A e ele passa para o hall B, a diferença dele, a atenção que ele tem, a reação que ele tem com as histórias que nós contamos, é fantástico. Então, o bebezinho, ele sabe quando você está contando história, ele sabe quando você está cantando para ele. Então, não subestime o bebezinho do hall. Ele precisa também saber de Jesus. O culto familiar é primordial na vida do nosso filho. O estudo diz que a criança que só vai à igreja, apenas vai à igreja, em casa não tem culto, em casa não se lê a Bíblia, em casa não canta com a criança. A partir dos 9 anos, ela já está começando a se apostatar da igreja. Isso é muito sério. Então, nós precisamos, em casa, ensinar os nossos filhos sobre o amor de Jesus, porque senão essa geração ficará perdida.
Eles precisam vir à igreja, eles precisam participar do culto, eles precisam cantar. Quando a gente vem no culto de quarta-feira, nós não vemos crianças no culto de quarta-feira. No domingo, nós não vemos crianças no culto de domingo. Nossos filhos precisam estar na igreja para amarem a igreja. Eu quero que vocês vejam comigo aqui uma história. E essa história todos nós conhecemos. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Essa história nós aprendemos na igreja, nós aprendemos lendo a Bíblia, nós aprendemos essa história estudando a lição da escola sabatina, nos momentos aqui de adoração infantil. Nós sabemos que Miriam foi à beira do rio Nilo, colocou seu irmãozinho lá e aguardou quem? Até que a princesa aparecesse. Hoje, essa história nos traz uma outra ilustração. Nós vemos que essa história é a história de uma família estruturada. A família de Moisés era uma família estruturada. De uma família que zelava pelo culto familiar, que vivia os valores espirituais. Moisés nasceu em um lar hebreu. Ele foi escondido entre os juncos para que não fosse morto. Moisés, ele foi tirado das águas pela filha de Faraó. A Miriam se colocou à disposição. E essa história nós sabemos todo o final dela. E ele foi adotado pela rainha, pela princesa. Mas nós sabemos também que neste período, quem que cuidou de Moisés? A mãe de Moisés. Joquebede cuidou de Moisés. E vejam aqui. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Essa história, até aí ela poderia acabar. Essa história é linda. A história desde o início até aqui, ela é linda. Ela poderia terminar aqui e seria uma história linda da Bíblia. Mas ela não termina aqui. Moisés, por 10 anos, foi criado por uma mãe piedosa. Por 10 anos, ele foi, depois de 10 anos, ele foi devolvido à filha do faraó. 10 anos ele ficou dentro de casa, onde as coisas de Deus eram levadas a sério. No palácio de Faraó, Moisés não aprendeu nada de valores espirituais. E o que ele aprendeu, ele teve que desaprender um pouco, porque aquilo não foi bom para ele. No deserto, ele ficou sozinho. Deus permitiu que Moisés estivesse no deserto sozinho, para que as coisas que lá no palácio de Faraó ele aprendeu, ele deixasse um pouco de lado. 10 anos, educado por uma mãe piedosa, sustentaram Moisés. As lições que a criança aprende, vejam bem o que fala na orientação da criança. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida tem mais que ver com a formação do seu caráter, que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Moisés, ele foi fiel no palácio, porque ele teve uma mãe que o educou bem. Ele suportou o deserto por 40 anos, porque a sua mãe o educou bem. Ele liderou aquele povo no deserto durante 40 anos. Ele suportou tudo o que ele passou ali, porque a sua mãe o educou bem. Deus estava por trás, é claro. Deus dirigiu a vida de Moisés. Mas Moisés foi educado por uma mãe piedosa, por uma mãe cristã. Hoje nós temos que repensar a educação dos nossos filhos. Hoje o tempo passa muito rápido. E nós ficamos pouco tempo com os nossos filhos. Nós falamos pouco tempo com os nossos filhos.
E me diga uma coisa, quantas horas nós temos durante uma semana? 168 horas. Nós temos esse tempo, 168 horas, para fazermos o que bem entendermos. Os nossos filhos, eles vão à escola, eles estudam, eles vão ao esporte, eles têm os seus momentos sociais, eles veem televisão, eles veem internet, eles têm computador, eles têm tudo à mão. Dentro dessas 168 horas, eles podem usar da forma que quiserem. Mas quanto tempo é gasto com os nossos filhos no estudo da lição? Quanto tempo nós cantamos com os nossos filhos? Quanto tempo nós lemos a Bíblia com os nossos filhos? Será que esse tempo é o suficiente? Será que nós fazemos de forma que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam amados? Eles têm 168 horas durante a semana. E sabem quanto tempo eles têm para estarem na escola sabatina? 1 hora. 1 hora eles têm na escola sabatina para cantar, para estudarem a lição, para aprenderem as atividades. 1 hora. Será que é suficiente para que os nossos filhos cresçam na fé? É muito pouco. A escola sabatina, ela é apenas uma extensão daquilo que existe na nossa casa. Nós precisamos cuidar da salvação dos nossos filhos. Nós precisamos ter um momento suficiente para que eles conheçam a Jesus, para que eles amem a Jesus. Porque na escola sabatina é 1 hora apenas. A escola sabatina é apenas uma extensão. Hoje é dia do professor. Nós temos as nossas professoras da escola sabatina. Elas são fantásticas. Elas abrem mão do seu tempo para estarem com os nossos filhos na escola sabatina. Elas preparam o material com antecedência. Elas estudam, elas preparam a lição. Elas estão mais cedo para receberem as crianças na escola sabatina. As professoras da escola sabatina são fantásticas. Eu quero deixar um abraço, um parabéns para vocês pelo trabalho que realizam dentro da escola sabatina. Moisés foi o que foi pela educação primorosa de seus pais, porque nessa fase da vida que esteve em casa, ele recebeu o suprimento que o sustentou pela vida toda. Tem um pensamento que diz o seguinte: ensinem princípios para que vossos filhos escolham no futuro valores. Moisés foi educado, Moisés foi ensinado dentro dos princípios de Deus. Moisés, ele sabia muito bem o que ele queria e para onde ele estava indo. Vejam o que diz no livro Orientação da Criança. A formação do caráter de vossos filhos é de maior importância que o cultivo de vossas fazendas, mais essencial que a construção de casas para morar, ou a continuação de qualquer espécie de negócio ou indústria. Meus queridos, a formação do caráter de vossos filhos, ele vai ser para sempre. Eles vão levar para o céu o caráter deles. Eles não vão levar a casa, eles não vão levar o smartphone, eles não vão levar o tablet, eles não vão levar aquele jogo de último tipo. Nós temos que dedicar o nosso tempo aos nossos filhos, porque isto é o que eles vão levar para o céu. Eles precisam almejar o céu, eles precisam sonhar com o céu. Porque esta terra vai passar. E se nós prepararmos os nossos filhos, eles estarão conosco no céu. Hoje está sendo invertido, muitas coisas na educação de nossos filhos está sendo invertida. Moisés foi retirado das águas, porque Deus tinha um plano para a sua vida. Hoje nós temos 2 meninos, vocês viram aqui a profissão de fé deles. O Gabriel e o José Henrique. Eles estão entrando nas águas, como Moisés foi colocado nas águas.
E a Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esses meninos que estão entrando nas águas. Eles não estão entrando nas águas para que um milagre aconteça. Essa água não tem nada. Esse nosso rio Nilo de hoje, vocês viram como está lindo o rio Nilo? Esse rio Nilo não vai fazer milagre na vida deles. É Jesus, no coração deles, que vai realizar o milagre. Eles não serão perfeitos, mas eles irão viver para testemunhar de Jesus. Porque no coraçãozinho deles, eles sabem que Jesus é o seu Salvador. E eu quero também parabenizar a esses pais que estão no rio Nilo com o Gabriel. É muito lindo ver que vocês estão ajudando para que ele tomasse essa decisão, para que ele continue servindo a Deus a quem ele ama. E que no futuro vocês possam vê-lo sentado nessa igreja, realizando o trabalho que nós estamos realizando. Amém. Amém. Simone e Silvio, eu acho que Adriana, a gente sente no coração quando a gente entra dentro dessa água algo diferente. E ao visitar vocês, sua casa, Silvio, a gente pôde sentir a paz e a presença do Espírito Santo. Vocês só falaram em missão, só falaram em assistência social, vocês só falaram sobre a palavra de Deus. E eu percebi que o Gabriel em tudo estava envolvido. Que Deus seja louvado pelo testemunho, pela vida em amor que vocês estão vivendo em casa. E que o Gabriel está agora simbolicamente sendo sepultado nessas águas, espiritualmente falando, para ressurgir em uma nova vida. Que ele possa continuar honrando o nome da casa de vocês como tem feito. E que ele possa ser um grande homem para a família que ele representa de vocês e para o Senhor. Querido Deus, aqui está o Gabriel. Ele já foi apresentado para o Senhor nesta manhã, mas o Senhor já o conhece antes mesmo que ele tivesse nascido no ventre de sua mãe Adriana. Mas nesta manhã ele sente a presença do Senhor na vida dele através dessas águas. E ele entrega a sua vida a Ti. Que através do Seu sangue ele possa ser perdoado dos pecados. Que através de Tua graça a sua vida possa ser renovada. E através do Teu poder ele possa renascer para uma nova vida. Continuando em sua jornada. Crescendo em sua vida intelectual, social, física e espiritual. Por isso, como ministro do Evangelho, eu batizo o Gabriel nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Dá um abraço aqui. Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe, né? Está chegando José Henrique, sua mãe Simone. Infelizmente, José Henrique perdeu seu pai há alguns anos.
Mas a Simone é uma lutadora, uma mulher de coragem. E ao lado de sua mãe tem cuidado do José Henrique. É um privilégio tê-la aqui. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando força, saúde, para que com a presença dele você possa continuar cuidando da sua casa. José Henrique, tem uma surpresa para você. Você vai olhar lá para aquela tela lá em cima. E a Liz com a Andréia estão lá no Campuri de Líderes, as nossas líderes do Ministério dos Bravadores. E elas têm uma palavra para você. Bom dia, hoje é um dia muito especial. É o dia do batismo do nosso querido desbravador José. Isso mesmo, que Deus esteja lhe abençoando ricamente na sua nova jornada, na sua nova vida espiritual. Isso aí, filho, sucesso na sua vida. Nós aqui no Campuri temos um recado para você. Nós, José, nós chamamos! Os bravadores também estão por aqui. Onde estão os bravadores? Olha aí o pessoal do clube, eles vieram de uniforme para poder saudar você, José Henrique, nesse momento. A vovó está aqui? Onde está a vovó? Obrigado, viu, por ter vindo. Tio Marcos veio também? Ei, tio Marcos Furão, prometeu vir, né? No teu batismo. Deixa um abraço para ele, tá? Seja bem-vindo aqui. Gostamos muito do seu bolo de chocolate essa semana. Ela preparou um lanche. Edson Júnior e eu, nós estamos ficando preocupados. A gente está aumentando de quilos nessas 2 últimas semanas, ao visitar aí as famílias. Obrigado pelo carinho, pela hospitalidade dos irmãos de nossa família aqui do Juvevê. Aqui está a moçada, José Henrique. Tua unidade, esse pessoal aqui? Alguns. Que gostoso. Esse é o Ministério do Cruzeiro do Sul. Essa moçada é linda. O Nicolas está ali no meio deles. O Nicolas tomou a decisão para o batismo junto com o seu irmão Jonathan. E daqui uns dias eles também estarão aqui. Querido Deus, nós também apresentamos diante dos céus e diante de Ti o José Henrique. Ele tem sido uma luz dentro de sua casa. Ele tem testemunhado de Ti no colégio onde estuda. Ele é um grande desbravador. E nós ficamos felizes de conhecer a sua família. E oramos nesta manhã pelo José Henrique, mas também pela sua mãe Simone, que está aqui. E oramos para que a Tua graça, o Teu amor toque no coração da Simone. E quem sabe um dia ela com a sua mãe também possam estar aqui nessas águas, tomando as suas decisões por Cristo. Por isso, como ministro do Evangelho nesta manhã, eu batizo José Henrique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o sangue de Jesus possa perdoar os pecados de José Henrique. Que sua graça o abrace hoje e para sempre. Amém. Tudo bem? Que Deus abençoe você. Bem-vindos. Graças a Deus por essas famílias e pelo ministério que eles realizam nesta igreja. Meus queridos, os ministérios de nossa igreja estão aí. Vocês estão vendo os desbravadores. O trabalho que é realizado com esses meninos. É uma bênção na vida deles. Nós temos nesta igreja o ministério da escola sabatina. Os nossos filhos participam da escola sabatina. Ali eles aprendem sobre o amor de Jesus. Nós temos a geração 148 Teen, que são os adolescentes. Eles se envolvem em projetos, nos relacionamentos. Os aventureiros, eles irão aprender o quanto é importante amar a família e os amigos. Os desbravadores, eles desenvolverão relacionamentos, ordem, disciplina, amor ao próximo.
Nós temos o coral, nós temos a escola adventista, onde muitos dos nossos meninos da igreja estudam. Nós precisamos envolver os nossos filhos e mostrarem os valores eternos. Certa vez eu estava conversando com um pastor e ele disse o seguinte: o clube de desbravadores é para que os meninos participem, mas muitos pais têm as suas atividades durante o domingo e eles falam: não, hoje você não vai pro clube, hoje nós vamos ter um churrasco lá no clube, então nós vamos para lá. No outro domingo, os pais levavam os meninos para uma pesca. No outro domingo, eles levavam para algum programa, para a casa da avó. Cada domingo, aquela família tinha um programa e os meninos nunca participavam do clube. O dia que o pai resolveu pedir para que os meninos fossem batizados, os meninos disseram: não, eu não quero mais ser batizado, porque a vida lá fora é mais divertida do que a vida dentro da igreja. Então, meus queridos, a nossa responsabilidade como pais de colocarem os nossos filhos para participarem dos ministérios da igreja, fará com que eles amem essa igreja, fará com que eles amem ao Senhor e eles estejam presentes até que Jesus volte. 10 anos de uma boa educação sustenta a vida de um filho. Por isso eu creio que se em casa vivemos um cristianismo verdadeiro, não teremos medo do mundo. Se temos os princípios do Senhor, não podemos temer que os nossos filhos saiam para estudar. Se a educação foi bem feita, ele só vai crescer. Se a educação foi forte em casa, será no palácio de Faraó que ele vai se manter em pé enquanto for necessário. Mesmo que os nossos jovens se desviem por algum motivo, a semente já foi plantada e brotará. Mesmo que Moisés tenha errado, falhado, batido na pedra, que ele tenha quebrado as tábuas, ele também errou. Mas Deus não desistiu de Moisés. Sabem por quê? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o sacrifício de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés sabia para onde ele estava indo. Moisés sabia que a terra dele não era o Egito. Moisés sabia que a sua terra era Canaã. Desde pequeno, Moisés foi educado e ele guardou na sua mente os ensinamentos de seus pais. Por tudo que ele passou, por todas as lutas que ele passou, Moisés foi fiel ao Senhor, porque ele teve um lar que o educou nos princípios do Senhor. Os nossos filhos estão aqui. Nós queremos ver os nossos filhos no céu conosco. Porque nós vivemos neste mundo, nós não conseguimos imaginar no céu sem os nossos filhos. E é agora, de pequenininho, que eles precisam ser educados e ligados e orientados no caminho do Senhor. Para que quando Jesus voltar, nós possamos estar juntos e apresentá-los ao Senhor. Hoje nós temos aqui muitos pais em que os filhos foram batizados, mas que vocês ainda não entregaram o coração a Jesus. Eu gostaria que, se tiver algum pai aqui, que seu filho foi batizado e que você ainda não está batizado, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar. Não estou dizendo que você vai ser batizado no próximo batismo, mas de forma que seu filho veja que o seu coração também pertence ao Senhor e que você tem o desejo de estar com Ele no céu. Tem algum pai aqui que ainda não foi batizado e que tem o seu filho batizado nesta igreja? Tem aqui algum pai que foi batizado e que o seu filho não está na igreja? Que seu filho ainda não entregou o coração a Jesus?
que seu filho está fora da igreja, ou ainda não tem idade, ainda não foi batizado. Tem algum pai aqui, alguma mãe, que quer vir aqui à frente, e nós vamos orar por vocês. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa derramar bênção sobre sua família, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, que nós vamos orar, para que Deus nos abençoe. Porque nós temos dentro dessa igreja, uma outra igreja que está crescendo. Nós temos mais de 150 meninos e meninas dentro dessa igreja, que estão crescendo e que um dia irão estar no lugar teu, no meu lugar. Porque daqui 10 anos, o que será dessa geração? Daqui 10 anos, os nossos adolescentes, que têm 12, 13, 15, 17 anos, já estarão com seus 25, estarão com seus 35. Que Deus possa abençoar os nossos jovens, que Deus possa abençoar os nossos adolescentes, que Deus possa dirigir as nossas famílias, para que nós tenhamos a certeza de que quando Jesus voltar, todos nós estejamos prontos e preparados para recebê-lo. Querido Deus e bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por este sábado. Graças te damos porque estamos na tua casa para louvar e bendizer o teu nome. Querido Deus, seja de maneira especial com as famílias de tua igreja. Seja com esses pais, para que eles sejam sábios, para que eles possam, Senhor, dirigir esta família, educar os seus filhos nos princípios e nos caminhos teus. Que os nossos filhos possam ser obedientes, que os nossos filhos possam te amar, que os nossos filhos possam aceitar a tua palavra. E juntos, Senhor, mesmo neste mundo tão difícil que vivemos, possamos ter a alegria e ter a certeza que Moisés tinha, de que a nossa terra não é esta, de que nós vivemos aqui de forma passageira, porque nós queremos o céu. Querido Deus, perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, bom Deus, a sermos mais semelhantes a Ti, que possamos ser exemplo, que possamos ser testemunho vivo àqueles que não Te conhecem. E que o Senhor prepare os nossos filhos também para testemunharem de Ti. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu cuidado, abençoe a tua igreja, abençoe a direção dessa igreja, abençoe os administradores dessa igreja, para que possamos juntos ajudar para que os nossos filhos tenham o teu amor, o teu carinho e possamos oferecer a eles aquilo que de melhor possamos dar. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu cuidado sempre, dá-nos um final de sábado muito feliz, pois tudo te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém.